Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje a gente vai falar de agravo de instrumento. Primeiro eu vou pedir para, se você não for inscrito, por favor se inscreve aí no canal, deixa um joinha, deixa um like, ajuda o canal a crescer, depois deixa teus comentários, eu quero saber o que é que vocês estão achando aí das aulas. E é isso aí, vamos pro vídeo. O agravo de instrumento, gente, os agravos em geral eles destrancam o processo, mas em determinado ponto ele vai ser usado um tipo de agravo diferente. No agravo de instrumento, o recurso não foi admitido no juízo à qual. Quer dizer que não houve nenhuma remessa do processo para segundo grau, não houve um relator, não houve uma decisão monocrática, tá? Foi a decisão do juiz, do primeiro juízo de admissibilidade, certo? Se forem denegados os embargos no TST, não vai ter agravo interno, né? Vai ser agravo regimental, que já é um outro agravo, que é bem diferente desse nosso, que trata do primeiro juízo de admissibilidade mesmo, né? Faltou algum pressuposto para o prosseguimento do processo. O prazo vai ser de 8 dias, né? O prazo em dobro previsto no Ministério Público, Defensoria e Fazenda Pública, né? São o prazo em dobro, 16 dias. Isso eu já falei nas outras aulas. A interposição é aquela coisa. Como eu estou falando de agravo, eu estou falando de grau recursal. Se é um grau recursal, eu vou ter duas peças, interposição e razão. E a mesma coisa das outras peças recursais, gente. A mesma coisa. Na primeira interposição, você requer o conhecimento e a remessa à instância superior. E na segunda peça, você vai pedir o conhecimento, o acolhimento, né, e a procedência do que você pediu, né, e fundamentar, né, expor os motivos do agravo de instrumento. Os pressupostos, gente, o pressuposto de um agravo de instrumento, ele tem uma certa peculiaridade, porque apesar de não exigir as custas, né, o pagamento das custas, você vai ter que fazer um depósito de 50% do valor do recurso que pretende destrancar, certo? Que vai ser recolhido na interposição do agravo. A exceção vai ser se destrancar o recurso de revista contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme de tribunal superior, tá, gente? Observa esse pequeno detalhe aí no depósito recursal. E aqui eu trouxe, gente, um organogramazinho para ficar mais fácil entender o que foi que aconteceu quando o agravo de instrumento, né, foi interposto. Então, quer dizer que já houve uma sentença, que já houve um recurso, esse recurso foi denegado, né, não foi admitido o prosseguimento do recurso por falta de pressuposto, faltou alguma coisa. E aí a parte, né, prejudicada por essa denegação interpõe um agravo de instrumento. E aí são aquelas duas hipóteses. Ou o relator de plano ele já se retrata e dá o prosseguimento comum, né, faz a remessa, ou de qualquer forma o agravo de instrumento como uma ferramenta de destrancar o processo vai fazer com que o tribunal receba, né, que haja a remessa do processo ao tribunal competente. E aqui eu deixei como observação uma pequena diferença entre o agravo de instrumento e os outros agravos, né? O regimental e o agravo de instrumento. É que aqui, gente, na primeira instância. Houve a denegação do prosseguimento, não houve um relator, não houve uma decisão monocrática, que é diferente dos outros agravos. Houve uma decisão monocrática, né, no agravo regimental ou no agravo de instrumento, ou perdão, no interno, quis dizer interno, a gente coloquei errado aqui, regimental interno, tá, gente, perdão. Houve a admissão do recurso, mas foi julgado monocraticamente e a turma, né, não recebeu, não apreciou o mérito, né, Então, vocês corrijam aí, tá, gente? Aproveita aí, aqui embaixo, ao invés de agravo regimental de instrumento, coloca agravo interno, tá? Que é melhor. A gente vai agora para a primeira peça, não tem muita diferença das outras peças, é sempre interposição e a peça de razões. Aqui é a peça de interposição. Endereçamento, primeiro juiz de admissibilidade, né, que é na vara ou no tribunal, doutor juiz do trabalho ou doutor desembargador presidente do TRT. Põe o número do processo, isso aqui eu já expliquei. Preâmbulo também já é idêntico aos outros, coloca o agravante, o agravado, que vem para o seu advogado, na ação trabalhista, em que contente com o agravado. Aí vem interpor com fulcro no artigo, fundamento 897b, parágrafo 2º ao 7º da CLT, tá? Aí você põe aqui na letrinha garrafal, agravo de instrumento, os termos da minuta anexa.
Aí você põe aqui o ponto da admissibilidade, certo? Para você destacar aquele ponto que eu falei anteriormente para vocês, o depósito recursal de 50%. E é aí, gente, o que eu coloquei aqui uma sugestão de escrita para vocês, né? Você diz que foi preenchido os pressupostos, né, de admissibilidade com a tempestividade. Aí você vai colocar a cópia da decisão agravada, certidão de intimação, procuração dos advogados do agravante e agravado, petição inicial, contestação e decisão originária. É como se fosse uma cópia básica do processo para você remeter à turma, certo? E destacar aqui o depósito recursal de 50% do recurso pretendido, né? Que eu já falei anteriormente. Aí você finaliza com requerimento e fechamento. Primeiro você pede o juízo de retratação, né, que é o cabível. E segundo, você pede o conhecimento, né, do agravo, a intimação e a remessa dos autos ao tribunal. Deixei como sugestão de escrita assim: diante do exposto, requer-se primeiro a retratação do juízo, né, no sentido de reconsiderar a decisão agravada. E caso Vossa Excelência, né, entenda que seja incabível o pedido anterior, requer-se o recebimento deste agravo, a intimação, né, da parte contrária para contrarrazões e a remessa dos autos ao tribunal. Pode ser TRT ou TST, certo? Fechamento simples, que eu já ensinei. E aí nós vamos para a segunda peça. A segunda peça vão ser as nossas razões, né? A minuta do agravo do instrumento, destaca o agravante ou agravado, endereçamento TRT ou TST, né? Eu já coloquei, egrégio TRT, ocorrendo a turma do TST. Você vai colocar aqui as razões, né? Começar destacando aqui as razões do agravo do instrumento. Aí você diz o seguinte, que a decisão que denegou o seguimento ao recurso não merece prosperar, razão pela qual requer a sua reforma. Aí continua com o resumo da demanda. A estrutura é básica de fato, fundamento e pedido. Só que aqui a gente coloca o fato, fundamento e o pedido em tópicos diferentes, tá, gente? Primeiro você vai resumir a demanda. Você vai apontar o que foi que aconteceu resumidamente que provocou a denegação, tá, gente? Qual foi o equívoco, o pressuposto que provocou a denegação, o prosseguimento desse recurso. Em seguida, você vai para a parte de fundamento, né? Justifica com a lei, com a súmula, porque é que não deveria ter sido denegado. Mostra que o recolhimento das custas foi feito, que houve as intimações no tempo hábil, que o recurso é tempestivo, enfim. Mostre por que não deveria ter sido denegado, certo? E no final você requer, gente. É simples, simples demais. O que é que a gente pede no grau recursal? O conhecimento, o acolhimento e o provimento. Não tem novidade nisso. Todas as peças que vão para apreciação de grau recursal, na peça de interposição, você pede o acolhimento e a remessa. Segunda fase, segunda peça, aliás, você pede acolhimento, provimento, né? E o conhecimento do processo. Um fechamento simples, local, data, advogado e OAB, e tá feita a teu agravo de instrumento. Então, gente, é muito simples. Você sabe fazer essa prova, você sabe fazer essa peça, você estudou a parte material, não se preocupe, vai dar certo e você vai lembrar sim de como faz um agravo de instrumento na hora da tua prova, se for essa peça. Se não, espero que tenha te ajudado de alguma forma. É isso aí, gente. Um abraço e tchau.